logicamente que é espiritual, você vai orar pela pessoa, né? você vai, né, aconselhar espiritualmente falando, vai ali abrir a Bíblia e vai falar os versículos e tudo mais, mas quando você tem um conhecimento psicológico é muito melhor, porque você consegue ajudar nos dois caminhos, entendeu? Esse preconceito tinha que cair. Verdade. O problema de ordem natural precisa ser considerável também, porque Sim. Deus deu habilidade para o ser humano para resolver esses problemas naturais, físicos, né? Pô, Deus deu habilidade para o ser humano criar penicilina, por exemplo, que é uma coisa que resolve a vida física. As pessoas no século passado morriam de resfriado, não era qualquer pessoa não, um rei, dono de ouros e ouros e ouros, que morria de gripe, morria de febre, porque não tinha habilidade humana para cuidar daquilo. Então hoje as pessoas não morrem mais disso, por quê? Porque tem um médico, porque tem um remédio para ser prescrito e tudo mais. E existem problemas de ordem espirituais, que tem pastor, tem um babalorixá na religião matriz africana, tem um padre e tudo mais. E existem outros problemas de ordem almáticas, né? Dentro da alma, né? Que é uma questão que muitas vezes precisa-se de auxílio espiritual e também auxílio profissional. Sim. Se você está depressivo, você precisa de um auxílio profissional também, né? Às vezes o cara está depressivo por intermédio de um problema espiritual. Às vezes não. Às vezes está depressivo por um intermédio de um problema amoroso, problema físico, perdeu o emprego. Perdeu ali um recurso financeiro, a empresa fechou, faliu. Então ele está mal, abalado ali psicologicamente, mentalmente. Precisa de ajuda nessa esfera. Então quando você consegue juntar, que é o caso da minha esposa, né? A parte espiritual com a parte profissional, isso auxilia bastante. Às vezes eu já vi casos assim de pessoas não vou tratar o câncer porque eu tenho fé. Lógico, a gente tem que ter fé. Mas tem que tratar. Né? Mas você tem que tratar. Sim, claro. E você, né, faz os dois juntos. Isso. Não largar um para fazer isso aí. Ô, Timi, outra curiosidade. Você vê os casos de adolescente depressivo aumentar dentro da igreja? Sim, muito. É? Infelizmente, Caraca, sim. né? Às vezes por coisas que aconteceram na infância. Isso é relacionado aos pais, a criação também, talvez? Sim, criação, meio onde vive. Internet muito mais por meio de internet hoje em dia do que qualquer outra coisa. Eu acho que a minha geração de infância era por problemas familiares. Hoje em dia a internet está muito pior. Os bobear são os dois. Sim. Também tem. Família e Porque assim, até a gente, se vocês pararem para pensar, antigamente quando começou, hoje já normalizou, mas quando começou o Instagram, era as pessoas postando uma vida tão maravilhosa que você falava assim, gente, por que essa pessoa tem essa vida maravilhosa e eu que ando na linha, faço tudo certinho, não tenho? Você se questiona. Hoje já normalizou, a gente já está acostumado a ver isso, já sabe que é tudo, a maioria é fake, né? Sim. Mas assim, quando isso não era tão normal, a gente se perguntava isso. Imagina uma criança que está começando a vida agora e vê essa situação. O que não deve se questionar, o que não deve passar pela cabeça, né? É o equilíbrio, né? Tudo, né? Esse que você citou é até bíblico. Tem um homem na Bíblia chamado Asaf. Ele era um cantor, músico muito importante na era do rei Davi, que foi um dos reis mais importantes da história de Israel. E no Salmos 73 ele fala isso, né? Por causa da prosperidade dos ímpios, os meus pés quase vacilaram. Porque ele faz uma comparação com a vida dele, que era um cara temente a Deus, fiel à sua única esposa, não dados a bebedice, a jogos, a vida promíscua. E ele estava tendo uma vida muito limitada, enquanto os ímpios que traíam suas esposas, que faziam a loucura, que estavam prosperando. E ele se questiona, falou, pô, quando eu vi a prosperidade dos ímpios, os meus pés quase vacilaram. Ou seja, ele quase se desvia do caminho do Senhor. Porque isso mexe com o nosso interior. Isso mexe com a gente. Mas, assim, a gente precisa... A gente tem a sabedoria, né? Hoje, de saber que as coisas mundanas não é o que a gente quer, não é essa riqueza. Sim. Mas talvez uma criança não seja muito bem definido na cabeça dela. Não seja. Né? De um adolescente, por exemplo. Então, mas eu acredito que mesmo com essa sabedoria, mesmo assim, para alguns ainda é difícil. Ainda é muito difícil. Você vê que você está andando na linha, que, e você está passando aperto, passa dificuldade, aí você vê o outro ali que você sabe que não anda... Mentiroso, trapalhão, trambiqueiro. 7-1. E tá se dando bem, tá crescendo. Aí você, mas por que eu tô... Tem um propósito. Cara, por mais que seja espiritual... Quando você tá diante da dificuldade, você pensa dessa maneira. Não tem como fugir. Mas vou falar pra vocês, como casal, a gente viveu assim. Entendeu?
O ano de 2020, eu já estava grandão na política, analisando notícias. Foi um dos piores anos da nossa vida financeiramente Já falando. tava grandão na internet, mas dentro de casa É, a grandão. gente tava passando limitação. Não, E quem olha acha Peraí, uma coisa, explica né? bem Grandão isso na aí. internet que é o seguinte, que é. foi em 2020 ou 2018 que você começou com as lives. Eu E aí, comecei com as lives em Foi uma 2018. explosão. A explosão foi em 2019. 2020. Foi ali perto da pandemia, né? Que o Sim. pessoal se atentou Então, mais à internet. Isso. Isso. Quando ela diz eu estava grandão, assim, era nesse sentido, né? Eu era bombado na internet e tal, mas e eu as tinha uma vida lives? natural. Todo mundo entrava. Então eu trabalhava, eu tinha minha Sim. correria. Mas foi um ano de muita limitação financeira. Muita. Limitação financeira da gente pedir cesta básica na igreja. De não ter Eu dinheiro de estou passagem. falando de 4 anos atrás só, pessoal. Entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas têm uma ideia elas criam determinados estereótipos nas outras pessoas, que elas falam assim, não, esse cara não deve ter problema, essa mulher não deve ter, tá tão linda, tá tão bonita. Então, assim, a vida real é isso mesmo. Eu não tô reclamando do período, não. Foi um período de muito amadurecimento, né, filha? Foi sim. Foi um período de muito Amadurecimento, autoconhecimento. autoconhecimento. Foi mesmo, muito bom. Resiliência, Como casal, porque quando o problema porque o financeiro casal vem, se isso une estremece mais, né? muito É. o casal também. Aí hoje, talvez, as pessoas podem olhar assim, pô, tá bem vestido, pô, viaja. O ano de 2024, acho que eu viajei mais do que a minha vida inteira, né? Palestrando aqui e ali, eu sei lá, acho que eu rodei 5 cidades no Nordeste, 4 cidades no Sul, Centro-Oeste, fui em tudo quanto é canto, só não fui no Norte. Só não fui pra Roraima, aquela região ali, Amazonas e tudo mais. Mas quem olha fala assim, pô, olha lá, o cara tá... Mas peraí, pô, tem história aqui, pô, a gente ralou pra caramba junto. Então, quando eu hoje, ou ela decide comprar uma roupa, ou comprar, ou fazer uma viagem, é porque a gente, independente de qualquer coisa, a gente não tem que dar satisfação da nossa vida pra ninguém, isso é um fato. Né? Mas como nós somos figuras públicas, pessoas públicas, as pessoas, evidentemente, que elas olham, que elas observam e tudo mais. Mas ninguém sabe o processo, né? Não,